Giro de Itália 2022, sétima etapa, uma verdadeira luta pela camisa rosa. Para quem gosta do resumo, não houve alteração na classificação geral, vitória do atleta Baumann, da Jumbo-Visma, e é isso. Pronto, acabou. Não mudou a classificação geral, o Baumann ganhou, pode ficar tranquilo, Giro de Itália tá rolando, e é isso que importa. Agora! Para quem gosta do bate-papo, obviamente que aconteceu muito mais do que isso. Não aconteceu nada na classificação geral, poderia ter acontecido, inclusive com o Tom Dumoulin, que estava na fuga, poderia ter uma chance, de acordo com a dinâmica do que acontecesse, do cara cortar um tempo do que ele tinha perdido, mas isso não se concretizou. Mas hoje é um daqueles dias que nós poderíamos ficar falando 10 horas sobre a etapa, especialmente do trabalho em equipe, do comportamento, do trabalho em equipe da Jumbo-Visma, do comportamento do David de Fórmula e do Bauke Mollema, que foi simplesmente assim, fantástico. Eu vou, ao mesmo tempo, dar uma olhada no lance da classificação geral, porque mudou como chama? Mudou a camisa de rei da montanha, tá? Mas vamos falar, quer ver? Deixa eu colocar para vocês, não. A Ciclamino continua com a Arnaud Démare, é claro, não foi de sprint hoje. A Azurra, que é de rei da montanha, para o para o Baumann, que é o que estava na fuga, e por isso que ele estava fazendo umas acelerações para conquistar, para acumular ponto. E o Juan Pedro Lopes, que é o camisa rosa, ele também é o atleta mais jovem, mais bem colocado. Onde que eu preciso ir? No vídeo. Esses foram 190... Já fiz o resumo do resumo, certo? Para quem gosta de saber o resumo do resumo, não houve alteração na classificação geral. Vitória do Baumann, acabou. É isso. Para quem gosta do bate-papo, 196 km, considerada uma das etapas mais difíceis, porque além de todas as montanhas, é uma etapa de 196 km e começa a briga interessante pela camisa rosa e começa a briga interessante pela vitória de etapa. A gente precisa lembrar que quanto mais próximo do Giro de Itália ou de qualquer grande volta, quanto mais próximo do final, ou cada etapa que passa é uma etapa a menos que o ciclista e consequentemente a equipe tem chance de ganhar. E a gente precisa lembrar que são apenas 21 chances de ganhar uma etapa, né? E principalmente para as equipes que precisam aparecer, que receberam novos patrocinadores, novos atletas, essa pressão vai aumentando conforme as etapas vão passando. A pressão vai aumentando, a perna vai inchando, os nervos vão ficando à flor da pele, e daí começa a dinâmica de uma grande volta, que não é só a questão física, é gerenciar a pressão e estresse e etc. Logo no começo da etapa, várias movimentações. Eu vou passar um pouco para frente, porque até o momento que a fuga ela se consolidou com 7 ciclistas. O Wout Poels, que é um cara... Aí a gente entra um pouco do bate-papo, aí o Wout Poels acumulando alguns pontos para o Rei da Montanha. O Mathieu Van Der Poel, o Avatar, ele tentou sair na fuga, ele não conseguiu. Então, assim, as grandes voltas, elas começam a mostrar o quanto difícil e estressante é uma grande volta. Aí começou a configuração, tem o David Fórmula, daí chegando com o Wout Poels, ali eu não sei se aqui é o Tom Dumoulin, com um ciclista super jovem, que é o Camargo. O Camargo foi o chicletinho da fuga. Aqui é o momento que o camisa rosa, eu não sei se ele foi parar para fazer um xixizinho ou alguma coisa. Aqui é um outro atleta da Trek trocando de bike. Enfim, vamos passar para frente até o momento que a fuga estava estabelecida. Fuga estabelecida, faltando 30 km. A fuga trabalhou super bem. Eles tinham uma vantagem que chegou a ser de 5, 6 minutos. Até esse momento, para o Tom Dumoulin, seria super interessante, porque o Tom Dumoulin ele tinha uma diferença de 8 minutos do camisa rosa, só que em relação aos verdadeiros, se
se é que essa expressão é adequada, mas em relação àqueles que são considerados os verdadeiros caras da classificação geral, como Simon Yates, Carapaz e etc., a diferença seria, na verdade, de 6 minutos. Então, se ele conseguisse cortar uns 4 minutos da diferença dele, né, a diferença dele cairia em relação a Simon Yates, Carapaz e etc., ficaria em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, o que colocaria ele de volta no cenário de lutar pela classificação geral. Só que a partir dos 30 quilômetros finais da fuga, eles começaram a não trabalhar mais juntos e dava a impressão que eles queriam definir a fuga de forma muito prematura. O que aconteceu com o pelotão quando eles viram isso? Quando eles viram a possibilidade do Tom Dumoulin dar uma encostada na classificação geral, o pelotão lá atrás, incluindo aí nos Grenadiers, falou assim, calma aí, vamos controlar os caras mais de perto, porque se o Tom Dumoulin bate lá na chegada e deu com uma diferença de 4 minutos, o cara encosta de novo, ele começa a ter o apetite de brigar de novo pela classificação geral. Então, o comportamento da fuga e do pelotão, eles se misturaram. O pelotão não queria necessariamente neutralizar a fuga, mas queria ter certeza de que o Tom Dumoulin não entraria de novo na briga da classificação geral. Pronto, esses foram os 4 caras. Isso foi um espetáculo. Por quê? 2 atletas da Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, o Bauma, o Bauke Mollema e o David de Formolo. Todos eles estão interessados na vitória da etapa. Menos o Tom Dumoulin. O Tom Dumoulin ele poderia estar interessado na vitória da etapa, só que como ele tinha o Bauman, que era um cara muito mais explosivo, então começou um trabalho de equipe que era fantástico. O David de Formolo e o Bauke Mollema, da Trek, eles tinham que lidar com essa situação e saber, o que a gente faz? E daí começou diferentes ataques com diferentes configurações, com diferentes neutralizações. O David de Formolo, que era o menos potente para uma aceleração, ele tentou fazer essa movimentação. O que acontece? Para ele, 27 quilômetros, eles estavam numa subida, eles iam descer. O David de Formolo, ele não ia ficar 27 quilômetros sozinho, isolado. Ele não tem essa característica. Então é o tipo de aceleração que talvez tenha sido emocional, ou ele tivesse a esperança, o único cara que poderia ir com ele, que de fato eles poderiam trabalhar juntos, é o Bauke Mollema, que está aqui na imagem. Só que o que acontece? Para o Bauke Mollema ir junto com o David de Formolo e talvez eles deixarem o cara da Jumbo-Visma para trás, ele teria que deixar o Bauman aí no caso, né? E o Tom Dumoulin teria que largar os dois, o que obviamente não aconteceu. Tá vendo? Daí simplesmente para de pedalar e fala assim, negou, o David de Formolo não vai sozinho. Eu não tenho interesse de trabalhar com ele e deixar o Tom Dumoulin para trás, entendeu? Aí é o Bauman fazendo a aceleração para coletar os pontos da camisa azul, que é o de Rei da Montanha, e aí é quando eles estavam descendo 15 km para a chegada, aqui. Dentro dos 7 km finais, 10 km finais, vários ataques, acho que foram 2 ou 3 ataques do Bauke Mollema. O Bauke Mollema ele estava tentando largar. O que acontece? Olha que interessante. Bauke Mollema atacava. O cara que imediatamente grudava na roda do Bauke Mollema era o Bauman da Jumbo-Visma, certo? O Tom Dumoulin, talvez ele não tivesse perna, não tivesse essa explosão, mas a partir do momento que o Bauman ele consegue chegar na roda do Bauke Mollema, ele não vai ajudar o Bauke Mollema e o Bauke Mollema tem que tomar a seguinte decisão. Ou eu continuo forçando e deixo o Tom Dumoulin para trás, mas eu ajudo o cara que está na minha roda, porque o cara que está na minha roda, que é da mesma equipe do Tom Dumoulin, ele não vai me ajudar. Então, ou eu carrego esse cara até a linha de chegada e ele vai dar na minha cabeça, ou eu paro de acelerar. E isso que era a mágica do negócio, tá vendo? Tentou acelerar, não conseguiu largar, daí o que acontece? Quando ele desiste de acelerar, eu não sei se a imagem vai mostrar tudo, tá vendo? Esse foi o segundo ataque, tá vendo? Imediatamente, agora o David de Formolo que acelerava. E o Bauman, a única coisa que ele precisava fazer é neutralizar os ataques, tanto do David de Formolo quanto do Bauke Mollema. E isso permitia com que o Tom Dumoulin chegasse nessa fuga. Qual que é a mágica
Por que essa vitória você não viu ninguém na hora da linha de chegada? Por que não viu ninguém frustrado, batendo no guidão, reclamando, etc? Porque o trabalho que a Jumbo Visma fez foi lindo no sentido de respeito da dinâmica. Quando o Tom Dumoulin chegava no trio, ele não chegava e ficava na roda, imediatamente ele ia para frente. Por quê? A função do Tom Dumoulin nesse trio se tornou: a minha função é ser o reloginho, é ser o cara que, independente de quem atacar, se eu chegar nesse trio, que passa a ser um quarteto, se eu chegar nesse grupo, eu sou o cara que vai conseguir manter o ritmo pro pelotão não chegar. Sabe aquela cena que é super comum, que todo mundo começa a se estudar, ninguém puxa e o pelotão chega, daí o sprint que poderia ser de 3 passa a ser um sprint do pelotão? A função do Tom Dumoulin e o interesse do Tom Dumoulin é: eu preciso chegar o mais rápido possível na linha de chegada. Isso não quer dizer que eu preciso ganhar, né? Então isso fez com que a dinâmica fosse uma verdadeira aula de ciclismo em todos os sentidos. Bauke Mollema e o David de Fórmula, eles não ficaram frustrados porque eles sabiam que o Tom Dumoulin estava fazendo o que ele tinha que fazer e o Baumann tinha que fazer o que ele fez, o que ele tinha que ter feito. E o David de Fórmula e o Bauke Mollema, eles tentaram fazer o que eles tinham que tentar fazer, né? No final das contas, tá aí a configuração perfeita, o Tom Dumoulin colocando o ritmo, a aceleração do Baumann não ficou esperando, foi para cima, foi agressivo, acelerou, deu na cabeça de todo mundo, trabalho lindo de equipe, os 4 trabalharam, os 4 merecem. O que aconteceu foi simplesmente um espetáculo. Pá! O braço lá em cima. Incrível. Eu acho que é isso o resumo de hoje. Não tenho o que falar, como eu disse, não mudou a classificação geral, feliz da vida. Pitoca na orelha. Aqui no final o Lennart Kemna tentou acelerar para tentar um gapzinho, para tentar ganhar uns segundos a mais. O Lennart Kemna, ele tá querendo beliscar, ele tá querendo colocar, ele tá querendo sentir o rosa. Acho que é isso. Galera, só para fechar, para quem acompanhou o vídeo na etapa que o Tom Dumoulin sobrou, que aparentemente não tinha motivo, e quando foram fazer entrevista, o que aconteceu? Eu falei, não sei. E daí eu brinquei com a história da configuração das etapas, o quanto é difícil, e é muito difícil. Ainda mais com esses caras que tem um percentual de gordura super baixo, a questão da alimentação, de lidar com o glicogênio e etc., isso interfere muito no peso, na sensação de estar inchado, letárgico, ou na sensação de não ter os estoques totalmente restaurados, mas se sentir mais rápido, mais leve, mais disposto, mais leve no sentido digestivo mesmo, né? Então tudo isso interfere. O que provavelmente aconteceu naquela etapa, que foi a primeira etapa de montanha, que ele sobrou hipoglicemia. Hipoglicemia não tem o que fazer. E parece ter sido isso mesmo, né? Porque se não tivesse sido isso, a gente não teria visto a classe que o cara tem de pedalar. Talvez nesse momento ele não seja um dos grandes favoritos, ou um dos grandes atletas de grandes voltas nesse momento em 2022, mas na etapa de hoje deu para perceber a classe do cara, a calma do cara. Cara de classificação geral tem que ser como o Tom Dumoulin. Não é um cara que fica respondendo a todos os ataques. Se o cara quer chegar 10 segundos na minha frente, o cara vai chegar 10 segundos na minha frente. Eu não vou queimar a minha perna para tentar fechar um gap que não vai me render nada. E essa é a cabeça do cara de classificação geral. O cara nunca pensa na etapa. O sonho de todo atleta é ganhar uma etapa, certo? Para ele, o mindset do cara da classificação geral é administrar uma grande volta e não ganhar uma grande etapa. O que é um risco imenso, porque você abre mão da possibilidade de ganhar uma etapa em detrimento de um mindset que diminui muito a sua chance, porque afinal de contas, se você tem 21 chances para ganhar uma etapa numa grande volta, você só tem 3 chances por ano para ganhar uma grande volta, né? E obviamente, geralmente o cara só faz uma ou no máximo 2 voltas. Isso quer dizer que o cara só tem uma chance por ano. Daí você pega uns caras que nem o Chris Froome, que ganha 5, 6, 7 títulos, né, entre as grandes voltas, o cara diminui drasticamente a chance de outros caras ganharem. Daí agora tem o... Nossa, essa boca tá fogo, hein? Oh, meu Deus, o jovenzinho. Como que eu esqueço o nome do cara? Do cabelinho pra fora, me ajuda, por favor. Eu não vou acabar o vídeo até lembrar o nome dele. Me ajuda.
Cara, da UAE, eu consigo ver a imagem dele. Se eu tivesse naquele negócio de interrogatório, eu ia conseguir desenhar ele. Não é possível. Ok. Desculpa, 5 segundos. 5. Venceu o Tour de France no contrarrelógio. Cara, eu não lembro. É isso. Samuca, você precisa fazer alguma coisa pra sua memória que tá bravo, hein? Abraço, galera. Tchau. Coloca nos comentários. Coloca o nome, por favor. Assim que eu apertar o stop, eu vou lembrar.